Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos discutir um pouco sobre o mundo pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, nós vamos conversar um pouco sobre as consequências que a Segunda Guerra Mundial teve para o mundo, né? Que mundo que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, beleza? Como nós fizemos já nas aulas anteriores, vamos ler as habilidades do currículo paulista que se ligam a essa temática. Caracterizar, né? A primeira, caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano e asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante das questões internacionais. Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, né? No contexto do pós-guerra e os propósitos dessa organização. Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a defesa desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação. Então, essas são as três habilidades do currículo paulista que se ligam a esse tema do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui nessa primeira imagem nós temos os três líderes, né, que protagonizaram a luta contra as forças do eixo, né? Japão, Itália e Alemanha, né? Winston Churchill, aqui da Inglaterra, Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e Joseph Stalin, né? Líder da União Soviética. Essa foto se refere à conferência de Yalta que ocorreu no mês de fevereiro, né? Uma série de encontros de 4 a 11 de fevereiro, onde estava sendo discutido o mundo pós-guerra. Que mundo seria esse? As fronteiras dos países, as possessões que cada nação vitoriosa ficaria, a divisão do território alemão. Então, o que se discutiu nessa conferência foi o quê? O mundo pós-guerra. A construção, o que seria o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Vale dizer que a Segunda Guerra Mundial já estava terminando, né? Mas o Japão, no caso, ainda não tinha se rendido, né? Mas já estava certo que os aliados iriam vencer a Segunda Guerra. Então, vamos começar, pessoal. Não é o tema específico das habilidades, mas não tem como a gente falar sobre Segunda Guerra Mundial, sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, sem falar do início da Guerra Fria, né? Que nada mais foi do que a divisão do mundo, né? Entre dois grandes blocos, o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, liderado pela União Soviética, né? A extinta União Soviética. Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um outro conflito, um conflito ideológico, de propaganda, um conflito que dividiu, né? Que polarizou o mundo entre esses dois grandes blocos. Então, dentro desse contexto maior da Guerra Fria, surgiram uma série de conflitos regionais, né, como a Guerra do Vietnã, entre Estados Unidos e o Vietnã do Norte, entre a Guerra das Coreias, que tem como consequência até hoje a divisão da Coreia em dois países, né, Coreia do Norte e Coreia do Sul, a invasão do Afeganistão pelos soviéticos. Então, mais ou menos, essa foi a Guerra Fria, né? Não é o foco dessa aula, mas é interessante, é fundamental falar que uma das consequências da Segunda Guerra Mundial foi o início da Guerra Fria, né? Uma outra consequência da Segunda Guerra Mundial foi a criação do Estado de Israel em 1948. Vale dizer que durante a guerra, os nazistas assassinaram 6 milhões de judeus nos campos de concentração, né? Ou seja, os judeus sofreram muito. Dizem até que, até o presente momento, a população, o número de pessoas que existe em Israel não se recuperou do que foi o Holocausto, né? A morte de 6 milhões de judeus. E uma consequência, até uma forma, uma resposta para esse holocausto, pelos horrores que os judeus sofreram, foi a necessidade de se criar o Estado de Israel, né? Fazer com que os judeus retornassem à sua terra depois de milênios, né?
milênios após a expulsão por parte dos romanos. Então, por que eu coloquei essas duas bandeiras? Essa aqui é a bandeira de Israel, né, com a estrela de Davi no centro, e aqui do lado esquerdo, a bandeira da Palestina. Porque quando os judeus foram realocados, retornaram para a Palestina, essa terra já estava sendo ocupada pelos palestinos. Então, iniciou-se um novo conflito, né, com a criação do Estado de Israel. Iniciou-se a guerra entre judeus e árabes, que infelizmente ocorre até hoje, né? Não se encontrou ainda uma solução para esse conflito. Beleza? Então, essa foi mais uma consequência da Segunda Guerra Mundial, que foi a criação do Estado de Israel em 1948. Aqui, fim do colonialismo. Até a Segunda Guerra Mundial, países como França e Inglaterra, principalmente esses dois, tinham grandes impérios coloniais, com uma série de territórios tanto na África como na Ásia, né? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a vitória das democracias, o que aconteceu? Houve uma emergência do quê? Uma emergência do sistema democrático, uma emergência por parte da opinião pública mundial do respeito à autodeterminação dos povos, à liberdade, ao respeito aos direitos humanos. Então, isso entrou em choque, essas novas demandas, essas novas ideias entraram em choque com o sistema colonial, que nada mais era do que uma metrópole, uma potência, explorar um território, né? E impedir a liberdade de um povo, né? Então, além disso, vale dizer que as potências europeias estavam destruídas economicamente e os seus territórios por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, eles tiveram dificuldade em manter os seus impérios. Então, aqui a gente tem duas imagens que acho que resume bem o que foi o fim do sistema colonial pós Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem a imagem do Gandhi, né? Foi o líder indiano que iniciou uma luta não violenta, uma desobediência civil contra a sua metrópole, que era a Inglaterra, que fez com que a Índia se tornasse um país livre após a Segunda Guerra Mundial. Então, no caso aqui da Índia, que se tornou um país livre após a Segunda Guerra Mundial, e aqui do lado direito nós temos a bandeira do pan-africanismo, né? O que é o pan-africanismo? É uma ideologia que prega a união de todos os povos africanos, seja eles os que vivem na África e os que vivem fora da África. Então, essa ideologia contribuiu fortemente na luta contra o colonialismo europeu no continente africano, né? Então, uma série de países se tornaram independentes de suas respectivas metrópoles, né? Principalmente da Inglaterra e da França. Então, essa foi mais uma consequência direta ali da Segunda Guerra Mundial, o fim dos colonialismos, né? Do colonialismo, melhor dizendo, tanto na Ásia como na África. Beleza? Em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas. A ideia de criação dela já vinha sendo discutida desde essa reunião aqui, de alta, que nós conversamos no começo dessa aula. Então, a ONU seria o quê? Ela existe até hoje, né? Ela seria um órgão que teria como função manter a paz mundial. Ela seria formada pelos países, vários países, né? Pela comunidade, a chamada comunidade internacional, que é a comunidade de todos os países do mundo. E ele seria um juiz, um árbitro, como forma de tentar encontrar soluções pacíficas para os conflitos entre os povos, né? Então a ONU ela tem uma série de órgãos, né? Uma série de instituições, Conselho de Segurança, a FAO, a Unesco, uma série de outros órgãos, né? Que tem como função essa, manter a paz
e garantir, né, pelo menos em tese, os direitos universais do ser humano, né? Tanto isso que em 1948 foi redigida, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nada mais era do que seria uma forma de manter e de garantir os direitos universais de cada povo e de cada indivíduo. Direito à liberdade, direito à vida, direito à sua autodeterminação e uma série de outros artigos, né? Então, aqui a gente tem os objetivos da Carta, né, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o que ela diz? A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforce através do ensino e da educação, ou seja, esses objetivos da Declaração Universal deveriam ser ensinados em todos os sistemas educacionais espalhados pelo mundo, né? Por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios estados, membros, né, que já faziam parte da ONU, quanto entre os povos de territórios sob sua jurisdição, povos que ainda não tinham um governo, né? Então, aqui tem alguns dos artigos, né, dessa Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos. O artigo 1 diz o quê? Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, ou seja, a liberdade é um direito não conquistado, é um direito natural, que todo ser humano já nasce com ele, né? São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Fraternidade e de tolerância, né? De respeito às diferenças. No artigo 3, é um artigo fundamental que diz o quê? Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. No artigo 4º, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ou seja, era uma oposição à escravidão e uma oposição também a todo tipo de doutrina ou de sistema político que cerceasse a liberdade de uma pessoa ou dos povos, né, de determinados povos. No artigo 5º diz o quê? Ninguém será submetido à tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então, apenas alguns artigos aqui que nós lemos para deixar bem exemplificado os objetivos, né? Os principais objetivos dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por quê? Porque as potências vitoriosas sentiram a necessidade de se fazer isso, né? De se criar a ONU e de se redigir uma carta com os direitos universais dos direitos humanos, com a Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos. Vale dizer que o mundo tinha passado por 2 guerras mundiais, né, onde todo tipo de arbitrariedade foi cometida. Na Segunda Guerra Mundial, além de toda a atrocidade que ocorreu nos campos de batalha, houve o quê? Além disso, houve o Holocausto, né, os campos de concentração, que foi a materialização de tudo que é contrário a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, as nações vitoriosas, inicialmente aqui nessa Conferência de Alta e nos anos seguintes, sentiram a necessidade de redigir e publicar, né, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos como forma de também de se manter a paz, né, mundial, porque a gente sabe que todo povo, toda nação, todo indivíduo que tem os seus direitos fundamentais não assegurados, muitas vezes tende a se revoltar, né, gerando
violência, sofre violência e acaba gerando também violência. Então, a ONU tinha como função, pelo menos em tese, garantir a paz entre os povos, e essa Declaração Universal dos Direitos Humanos tinha, pelo menos em tese também, como função principal garantir, assegurar os direitos universais tanto de cada indivíduo como das nações, né? Por que eu falo em tese? Porque a gente sabe que ao longo dos anos, desde a criação da ONU, esse órgão funcionou em algumas situações e em outras não, né? Então, vale ser ressaltado isso também. Então, essas foram as principais consequências, né, da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, como eu falei, né, de 1947 até 1991, conflito longo, criação do Estado de Israel, que infelizmente acabou dando início a um outro conflito que existe até hoje entre árabes e israelenses, né? Fim do sistema colonial, dos grandes impérios coloniais, principalmente da França e da Inglaterra, né? Criação da ONU, que seria uma instituição mantenedora da paz, né? E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi uma carta, né? E existe também, além dessa carta, um tribunal, né, que julga crimes aos direitos humanos, né, crimes considerados contra a humanidade, como forma de assegurar os direitos universais tanto dos povos quanto dos indivíduos. Beleza? Então, de forma bem resumida, as consequências da Segunda Guerra Mundial foram essas, né? Espero que essa aula ajude vocês a compreender melhor essa temática, beleza? Tchau, tchau.